Fala galera que curte MLB, eu sou Ricardo Pilat e hoje traremos mais um vídeo especial para fãs de beisebol, em especial para fãs do The Playoffs, né? Afinal, estamos fazendo especiais por conta dos 10 anos de vida do The Playoffs e hoje chegamos à lista dos 10 maiores jogadores da MLB durante os 10 anos do The Playoffs, desde junho de 2014 até junho de 2024. Então vem comigo depois da vinheta e eu trago mais uma lista para vocês. Antes de começar, já deixa o like agora se você gosta de vídeos de beisebol, se você quer mais vídeos de beisebol aqui no canal, e assim o YouTube entende que esse vídeo é relevante para mais gente. Não se esqueça também de se inscrever no canal se ainda não for inscrito, ativa o sininho para receber notificações de novos vídeos e deixa aí nos comentários qual seria a sua lista dos 10 maiores jogadores da MLB nos últimos 10 anos e também outros vídeos que você gostaria de ver aqui no canal. Só explicando mais uma vez os critérios aqui, essas listas foram criadas pela equipe do The Playoffs, a equipe que cobre a MLB do The Playoffs, uma votação interna, né, para definir os nomes, e eu dei aqui os meus pitacos para definir a ordem, então vamos começar agora pelo número 10. Na 10ª posição, começamos com Corey Seager, que é shortstop atualmente no Texas Rangers, mas que jogou também pelo Los Angeles Dodgers, e ele tem 2 títulos da MLB, numa carreira até curta, né? Começou em 2016, 2 títulos, e nos 2 ele foi MVP da World Series. Isso significa muito, porque mostra que ele foi fundamental para esses títulos. Fora que é muito difícil você ganhar 2 títulos da World Series, ainda mais por 2 franquias diferentes, sendo fundamental nas duas, né? E cada uma numa situação adversa, diferente. No caso dos Dodgers, mais de 30 anos sem conquistar a World Series. No caso dos Rangers, nunca tinham conquistado a World Series. Então realmente é algo impressionante. E no caso do Corey Seager, ele nunca foi MVP de temporada regular, só da World Series, que já é muita coisa. Mas na temporada regular do ano passado, ele ficou na 2ª colocação, então quase ali poderia ter conquistado esse prêmio, e no ano de calouro dele, ele ficou em 3º lugar, ainda na época de Dodgers. Então ele tem um histórico muito forte para estar aqui nessa lista, por isso está no 10º lugar. Em 9º lugar aparece Bryce Harper, que atualmente joga no Philadelphia Phillies, mas jogou boa parte da carreira no Washington Nationals. Ainda não foi campeão, já jogou uma World Series com os Phillies, foi até MVP da final da Liga Nacional naquele ano, falta ainda o título. Mas ele já fez muita coisa na carreira que vale colocá-lo aqui como um dos maiores jogadores da história da MLB. Ele que já foi 2 vezes MVP da Liga Nacional, sempre muito relevante ser MVP da temporada regular, 6 vezes All-Star já na carreira, ele que foi líder de home runs da MLB em 2015 na Liga Nacional, em toda a MLB, ele está em 7º entre todos os jogadores ativos, né? Então considerando todos os jogadores que ainda atuam na MLB, ele está em 7º em home runs, então é um feito relevante também, fora o que ele representa pelas franquias onde jogou, ele que quando deixou o Washington Nationals foi uma bomba na MLB, indo para um rival de divisão ainda, teve todo uma novela ali para onde ele iria jogar, e ele é uma das caras desses 10 anos de The Playoffs e 10 anos de MLB nesse período em que a gente cobre beisebol. Por isso o Bryce Harper está aqui. Em 8º lugar, Freddie Freeman, primeira base do Los Angeles Dodgers atualmente, mas que jogou muito tempo também no Atlanta Braves, é ídolo nos Braves. Deixou a franquia com um título, foi campeão da World Series em 2021 e foi muito importante naquele título, né? Apesar de não ter conquistado o prêmio, por exemplo, de MVP da World Series, ele teve participação importante naquela final contra o Houston Astros, né? E o Fred Freeman, ele foi mais importante ainda porque foi uma temporada em que o Ronald Acuña Jr., que era um dos principais jogadores ali do time, se machucou. E todo mundo achava que quando ele se machucou, estaria fora da temporada, os Braves tinham acabado ali. Mas não, foram até a World Series e conquistaram o título, muito por conta do que o Freeman fez naquele ano. Recentemente ele foi para o Los Angeles Dodgers, né, se juntando aí a um elenco estrelado. Ainda não foi campeão lá, mas tem tudo para ser talvez em algum momento, quem sabe neste ano. É um jogador muito regular, né, quase não se machucou na carreira, sempre faz muitos jogos durante a temporada regular. E atualmente ele está em 2º lugar entre os jogadores ativos na estatística de aproveitamento no bastão.
Então ele tem mais de 30% de aproveitamento no bastão na carreira, é um aproveitamento muito considerável para qualquer jogador. Imagina você fazer isso por anos de carreira. Então, considerando tudo que ele já fez e o que ele representa no momento, está no 8º lugar aqui na nossa lista. E em 7º lugar aparece ele, que veste essa camisa, Aaron Judge, do New York Yankees, ele que com certeza é um dos grandes nomes desse período de vida do The Playoffs. Apesar de ainda não ter conquistado um título, né, com o New York Yankees, o que seria incrível, mas principalmente para mim, mas ele já foi MVP da Liga Americana em 2022, vice em 2017, que era o ano de calouro dele. Nesse ano de calouro ele já bateu 52 home runs, e aí mais recentemente, em 2022, ele conseguiu 62 home runs, o que bateu um recorde histórico de mais de 60 anos que perdurava na Liga Americana. Então ele tem hoje esse recorde de mais home runs numa única temporada na Liga Americana. Realmente o que falta pro Judge é o título, porque ele está em mais uma temporada nesse momento de MVP, tem grande chance de ganhar o MVP de novo, representa muito pro beisebol atual, sendo certamente o melhor jogador norte-americano do momento no beisebol, e joga nos Yankees que, querendo ou não, projetam muito por conta da mídia. Então, se ele conquistar um título e a gente fizer esse ranking de novo em algum momento próximo, ele vai estar mais para cima, mas no momento está em 7º lugar. Em 6º lugar aparece Mookie Betts, que hoje atua como shortstop, já foi outfielder, ele que jogou pelo Boston Red Sox e foi campeão por lá em 2018, e hoje está no Los Angeles Dodgers, onde também foi campeão em 2020. Outro jogador muito regular na carreira, com ótimo aproveitamento no bastão, ótimo percentual de chegadas em base, faz muito home run. Além disso, é um ótimo defensor, tanto que já ganhou 6 vezes a Gold Glove, que é dado para os melhores defensores em cada posição. Então, com certeza ele é o melhor defensor dessa lista também. Então, como eu disse, ele foi campeão 2 vezes por times diferentes. Já falei sobre isso aqui no vídeo, o quanto é relevante você ganhar 2 títulos por times diferentes, em situações diferentes. Então, ele é um grande ídolo dos Red Sox. Quando saiu de lá, foi uma baixa gigante, uma tristeza para a torcida, mas hoje ele é ídolo também nos Dodgers. E além de tudo, na época de Red Sox, ele foi MVP da Liga Americana também. Além disso, na carreira, ele já tem 3 vezes o vice-campeonato do MVP, tanto em Red Sox quanto em Dodgers ele teve essa oportunidade. Então tá sempre ali porque ele é muito regular, muito importante para o beisebol nos últimos 10 anos. Em 5º lugar aparece Max Scherzer, que é o primeiro arremessador dessa lista, né, curiosamente, mas que é uma bandeira do beisebol na última década, é um jogador já veterano, 39 anos, mas que tem uma história incrível, e que já foi 2 vezes campeão da World Series por times diferentes, mais uma vez, campeão com o Washington Nationals em 2019 e recentemente campeão pelo Texas Rangers em 2024. Nesse último título nem tanto porque ele estava machucado, mas pelos Nationals em 2019 ele foi fundamental e ele fez parte ali de uma reconstrução do Washington Nationals, que quando o contrataram vindo lá do Detroit Tigers, investiram muito nele e chegaram até o título alguns anos depois, então ele é uma das figuras principais para aquela conquista. Ele que nesse período de 10 anos foi 2 vezes Cy Young, ou seja, o prêmio dado ao melhor arremessador da MLB. Além disso, ele é o segundo da MLB entre os jogadores ativos em strikeouts. É outra arma fundamental do jogo dele, sempre foi um cara letal nesse sentido. Ele que foi 7 vezes All-Star durante o período de vida do The Playoffs, jogou por alguns times diferentes, mas certamente o maior destaque dele na carreira, enquanto o The Playoffs estava ativo, foi no Washington Nationals e um pouquinho ali do Detroit Tigers. Hoje já está numa descendente, mas mesmo assim ainda impacta e é um nome que com certeza faz por merecer estar aqui. Agora em 4º lugar, mais um arremessador, estamos falando de Justin Verlander, outro veterano, 41 anos e continua trazendo impacto no beisebol, 2 vezes campeão da World Series, as 2 pelo Houston Astros, e até importante, né, pontuar isso, porque principalmente em 2017, que ele foi fundamental para o título, foi justamente aquele ano da história dos roubos de sinais e tudo mais, e então ele passou ileso a isso, porque o pessoal dos Astros que ficou mais manchado são os rebatedores, né? Os arremessadores não tinham nada a ver com isso, então o Verlander fez muito bem sua parte e é uma das grandes peças para aquele título, assim como também foi importante em 2022, voltando de lesão. Então, um jogador histórico do beisebol, 2 vezes Cy Young nesse período de 10 anos, 2 vezes vice, tá sempre entre os melhores, chegou a ter recentemente uma temporada de menos de 2 de ERA,
que é uma marca incrível considerando uma temporada inteira e para um arremessador titular. Então o Verlander, ele é muito parecido até no jeito de jogar com o Mark Scherzer, tanto que ele, né, eu falei sobre o Scherzer ser o segundo em strikeouts entre os jogadores ativos, o Verlander é o líder dessa estatística. Então, assim, por pouca coisa e um pouco de gosto pessoal, eu coloco o Verlander à frente do Scherzer e aqui no quarto lugar. Antes de trazer aqui o top 3, eu vou trazer 3 menções honrosas que foram jogadores citados na nossa votação e que não entraram entre os 10, mas com certeza merecem ser citados. O primeiro deles é o Buster Posey, que é catcher. No fim das contas não vai ter nenhum catcher aqui entre os 10 maiores, mas o Posey merecia estar, ficou a pouco ali de entrar na nota de corte. Ele foi campeão da World Series em 2014 com o San Francisco Giants, mas a maior parte da carreira dele, a melhor parte, na verdade, da carreira dele foi antes de 2014, quando também ganhou 2 títulos com os Giants e era uma peça fundamental daquele time. Além disso, um jogador que já foi citado aqui, né, que é o Ronald Acuna Jr. dos Braves, e que tem no currículo um MVP em 2023, um cara incrível nas roubadas de base, né, que é outro recurso impressionante do jogo dele. Então, um cara que faz muitos home runs e que também rouba muitas bases, não é algo tão comum assim de ver. E assim, ele só talvez não esteja entre os 10, porque no título dos Braves em 2021, como eu disse, ele se machucou no meio da temporada. Ele não fez parte do principal momento ali do título, dos playoffs. Então, infelizmente por isso, ele fica fora dessa lista. E completando as menções honrosas, eu vou colocar aqui o José Altuve, que é a segunda base do Houston Astros, outro jogador histórico que participou aí dos melhores momentos da franquia na última década, que também participou de uma reconstrução lá, 2 vezes campeão, mas temos que colocar um asterisco aqui no José Altuve, porque em 2017 ele é um dos principais nomes considerados culpados pelo escândalo do roubo de sinais e um dos que mais se beneficiou disso na época. Então, isso infelizmente sempre vai ser uma marca na carreira dele. Não tem como a gente colocar ele entre os 10 maiores, sendo que a gente não sabe de fato o quanto aquele escândalo e tudo que aconteceu naquele ano e em anos seguintes influenciaram na carreira dele. Então, beleza, tem prêmio de MVP, tem títulos, mas não é um dos maiores da MLB nos últimos anos. Vamos lá, agora em terceiro lugar está aqui Shohei Ohtani, o único two-way player da lista, né? Um cara que é rebatedor e é arremessador ao mesmo tempo, e aliás o único na MLB que faz isso atualmente. Ele é outro cara que ainda não ganhou títulos, quem sabe esteja mais perto disso agora nos Dodgers, porque nos Angels é muito difícil mesmo. Mas assim, um cara que já foi 2 vezes MVP, em 2021 e 2023, e nas 2 ele teve um excelente desempenho, tanto arremessando quanto rebatendo, é algo extraordinário, né? Então a gente tá falando de um cara que é totalmente fora da curva, porque ele faz algo que ninguém mais faz no beisebol, e ele é muito bom nas 2 coisas, ele arremessa muito bem e rebate muito bem. Não é como se ele fosse assim, bonzinho nos 2 e somando as 2 coisas ele fosse um ótimo jogador. Não, ele é ótimo nas 2 coisas e somando tudo ele vira um excelente jogador. Então é um cara que realmente faz por merecer até o contrato que ele teve com os Dodgers, que é o maior contrato da história do beisebol, 700 milhões de dólares, e certamente essas cifras são outro dos motivos para ele estar aqui na lista como um dos maiores jogadores da MLB nos últimos 10 anos, fora tudo que ele representa, né, por ser um jogador japonês que traz o mercado asiático do beisebol para assistir a MLB também. Então assim, o Shohei Ohtani representa demais, e certamente hoje, provavelmente, ele é o maior nome da MLB, mas nos últimos 10 anos ele fica no terceiro lugar. Em segundo lugar está Mike Trout, outfielder do Los Angeles Angels, mais um que sofre por jogar nos Angels, né? Porque ele tem diversas conquistas na carreira, mas não tem título. Inclusive, ele só jogou 3 partidas de playoff na carreira em 2014. Mas assim, a gente está considerando esse recorte de 10 anos, e nos últimos 10 anos ele é, sem dúvida, o melhor jogador de campo da Major League Baseball, um jogador fora de série que foi 3 vezes MVP da MLB nesses últimos 10 anos e 2 vezes vice. Ele tá sempre entre os melhores nas estatísticas individuais, e no beisebol não adianta, porque não tem como você ganhar títulos com apenas um grande jogador, mesmo sendo o melhor jogador do beisebol. Então, ele, infelizmente, está pagando pela incompetência do Los Angeles Angels de montar bons elencos nos últimos anos. Eles que tiveram Trout e Ohtani, top 3 dessa lista, mas não ganharam títulos. Com certeza não foi por causa deles que eles deixaram de ganhar os títulos. Ele que nos últimos 10 anos foi 9 vezes All-Star, e assim, hoje ele já tá numa fase de declínio na carreira, até pela questão física, mas quando joga,
e estava jogando até outro dia, é um dos melhores jogadores do beisebol, estava sendo cotado de novo para brigar por MVP pelo que vinha fazendo, e ele que também é o segundo jogador com mais home runs entre os ativos também da MLB. É muita coisa isso, né? Entre todos os jogadores ativos, segundo com mais home runs. E além disso, ele teve, por algum tempo, o maior contrato da história da Major League Baseball, até o Shohei Ohtani passá-lo na temporada passada. Vamos lá, agora em primeiro lugar, um nome que talvez gere até uma controvérsia entre quem deveria ser o primeiro, se algum dos citados recentemente não merecia estar em primeiro, mas para mim não tem dúvida que Clayton Kershaw, arremessador do Los Angeles Dodgers, é o maior jogador da MLB desde que o The Playoffs foi criado. Como eu disse, desde 2014 o Mike Trout é o melhor jogador de campo da Major League Baseball, mas para mim o Clayton Kershaw é o melhor jogador no geral, mesmo sendo arremessador. E é difícil comparar arremessador com rebatedor, né? Mas eu acho que ele, no geral, tem sido mais importante para o time em que ele joga, conseguiu chegar mais vezes em playoffs, conseguiu um título, né? Em 2020, muita gente que colocava aquela fama de pipoqueiro nele, ele foi lá e ganhou o título, sendo importante naquela corrida de playoffs e World Series para os Dodgers. Tirou essa fama de pipoqueiro de vez. O auge dele foi mais no começo ali da história do The Playoffs, principalmente em 2014, quando ele ganhou o prêmio de Cy Young, dado ao melhor arremessador, mas também ganhou o prêmio de MVP da Liga Nacional. Isso é algo muito raro, tanto que desde então nenhum arremessador foi eleito MVP na MLB. Então esse feito é muito incrível. E assim, claro que o auge dele foi ali, mas ele continuou sendo regular por muitos anos, continua jogando apesar de estar machucado nesse momento. E um dado que vale citar aqui é que entre os jogadores ativos da MLB, ele é o jogador com melhor ERA, que é essa estatística que regula, né, o aproveitamento dos arremessadores, o quanto eles impedem que os rebatedores adversários conquistem corridas durante o jogo. Então ele tem um ERA abaixo de 3 na carreira, que é o melhor da liga nesse momento entre os jogadores ativos. Realmente é impressionante, 7 vezes All-Star. Durante esse período de 10 anos, eu não tenho dúvida de que Clayton Kershaw é o jogador mais importante e o maior entre os jogadores da MLB nesse período. E aí, gostou da lista? Mudaria alguma coisa nesse top 10? Diz aí nos comentários, estaremos de olho. Se você gostou do vídeo, também deixa seu like, que é muito importante pra gente. E assim a gente vai trazer mais conteúdo sobre beisebol. Não se esqueça também de se inscrever no canal, ativar o sininho e esteja com a gente aqui nos próximos vídeos. Acompanhe o trabalho do The Playoffs também nas redes sociais, no @ThePlayoffsBR e no site theplayoffs.com.br/MLB para acompanhar o melhor conteúdo sobre o beisebol nos Estados Unidos. É isso, gente. Um grande abraço, até a próxima lista e tchau!